Se você também quer emagrecer e não quer que esse processo seja um desespero, não seja uma coisa sofrida demais, assiste esse vídeo, aprende esses hábitos que você vai ver como você vai conseguir emagrecer fácil e de uma maneira nada dolorosa, nada de sacrifício. Vamos! Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, não se esqueça daquelas regrinhas, digamos, aqueles favorzinhos que você pode me fazer básicos, que são curtir o vídeo, compartilhar com um amigo e, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever. Agora vamos deixar de enrolação e vamos direto ao tema. 9 hábitos diários para te emagrecer de uma vez por todas, para você realmente encontrar ou descobrir ou alcançar a forma que você tanto quer e eliminar de uma vez por todas essas gordurinhas indesejadas aí. Primeiro hábito, rotina de treino. Nesse hábito, a gente começa daquele pressuposto básico, que a gente sabe que para emagrecer tem que estar com uma alimentação em déficit calórico. E para ajudar nesse déficit, você tem que aumentar o seu gasto calórico diário. E nada melhor e que te traz mais resultados, que ajuda muito para a sua saúde, do que treinar. Já falamos muito aqui no canal. Treino é uma coisa que você vai escolher a modalidade que você mais gosta, que mais se adapte, que mais se encaixa no seu dia. Isso não é o tema de hoje, então você vai escolher qualquer uma que você goste e vai fazer isso com frequência. O ideal é que seja todos os dias. Você encaixar na sua rotina e não precisa ser, eu preciso treinar 2 horas por dia, não. Você pode fazer um treino reduzido de 20 minutos que seja, mas você precisa criar o hábito, pôr na sua rotina esse hábito de treinar todo dia. Nessa dica, nesse hábito, a gente pode usar aquela velha máxima que é: o feito é melhor do que o perfeito. Então, por exemplo, se você tá um dia meio corrido e não vai dar tempo de eu treinar, não consegui me programar, meu trabalho aqui atrasou, sai mais tarde de uma reunião, se aperta, sacrifica alguma outra coisa, mas vai lá pelo menos uns 20 minutinhos e faz um treininho. Às vezes a gente vai com essa história de eu vou fazer aqui rapidinho correndo e acaba até mudando no meio do caminho por conta da liberação de hormônios, de todo aquele prazer que dá. Você acaba fazendo um treino completo do jeito que você ia fazer, ou até melhor do que o que estava programado. Mas se não deu de qualquer forma, você só teve aqueles 20 minutos, teve que fazer rapidinho, mais leve do que precisava, porque você está meio cansado, estressado, não tem problema. O importante é você fazer, é não deixar de fazer, não ficar sem treinar por esse pretexto, ou para algumas pessoas até essa desculpa de não ter tempo. Então isso é o primeiro hábito, está aqui em primeiro por ser o mais importante. Você tem que praticar alguma atividade física todos os dias. Hábito número 2. Tente praticar cada vez mais, aumentar o volume das suas atividades domésticas. É isso mesmo. Aí você vai falar: nossa, mas eu vou varrer ali a minha casa, eu vou queimar uma merreca de calorias. Sim, são poucas calorias que atividades mais simples, mais básicas do dia a dia aí queimam. Não é que você vai, eu comi um pedação de bolo de chocolate no domingo, aí na segunda eu vou varrer minha casa, tá pago. De forma alguma, não é nem perto disso. Não é isso que eu estou dizendo. É que aquela história de nesse a gente pode colocar outra máxima que é de grão em grão a galinha enche o papo, é mais ou menos isso. Se você busca fazer cada detalhe do seu dia a dia, cada coisa que você não fazia ou que você não tem o hábito, você começar a todos os dias fazer, a soma disso ao longo do dia e depois ao longo da semana, dos meses, dos anos, será um volume grande de calorias.
Então você não está acostumado a dar uma varrida na casa, no quintal, você pode começar a fazer isso, são tarefas curtas, você pode começar a substituir aquela ida até o mercado, até a padaria que você ia de carro, você pode começar a ir a pé. Então assim, atividades diárias da vida que podem ser feitas, utilizadas de uma maneira para queimar um pouco mais de caloria do que fazer da maneira mais fácil ou mais cômoda possível. Vamos tentar pensar nisso, tentar substituir a cada vez mais esses hábitos e tentar incluir atividades físicas em cada hábito, tentar fazer mais coisas a pé, tentar se deslocar mais. Isso vai ser bom, passear mais com o seu cachorro, enfim, todo quanto é atividade, lavar uma louça, fazer enfim, qualquer coisa que você faz que tenha movimento, você está queimando um pouco mais de calorias e está movimentando seu corpo, que é uma coisa fantástica. Número 3, beba água. E o beba água, muito basicamente, não vai explicar, né, para você o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer é: tome água o suficiente para o seu organismo girar bem. A água ela é importante por muitas e muitas funções. Ela ajuda o organismo a filtrar um monte de toxinas, ela ajuda no processo de digestão, ela ajuda na circulação sanguínea, ela ajuda em 1 milhão de coisas. Eu já falei muito isso aqui no canal. Essa ingestão de água coerente com o seu peso, sua altura, enfim, o que é prescrito para você, a gente tem aquele número mágico que é mais ou menos 2.000 ml aí, né, que são 2 litros de água por dia. É um número que dá para se basear, mas se você quiser, você consegue procurar no Google, tem várias fontes aí, né, seguras, que ajudam você a calcular a quantidade de água que você precisa. Então assim, se você quiser ir mais para esse lado mais exato, é bacana também, é muito bom, mas o ideal é você controlar, não tomar aquele pouquinho de água que a gente está acostumado a tomar, se deixar à vontade. Isso prejudica muito todas essas funções que eu falei, e fora que a água, a ingestão de água, também ajuda no controle da fome, porque muitas vezes a gente sente uma sensação que a gente, tô com fome. Às vezes não é fome, é vontade de comer. E essa vontade de comer, ela é inibida, um percentual muito grande dessa vontade é inibido pela ingestão de água. Então, quanto mais água você ingere, mais você consegue inibir essa falsa fome. E aí você tem mais facilidade também de manter um controle alimentar, né? De se manter na sua dieta, aí, na sua alimentação balanceada. Então, água, fundamental. O 4 é uma dica que, na verdade, é um hábito, que é olhar a informação nutricional, o rótulo dos alimentos. Em geral, nós não temos esse costume, né? Essa conduta aí de chegar no mercado e olhar, a gente pega tudo correndo, enfia no carrinho e vai embora. Mas assim, você estudar isso, dar uma olhadinha rápida ali, você pegou, ao invés de você chegar, só olha a marca ali e tal, não, você pega, vira e olha atrás o número de calorias, número de proteínas, que é pelo menos os macronutrientes aí, a quantidade de sódio também é muito importante. Você começar a se adaptar com essas informações, você vai começar a comparar um alimento com o outro e você vai começar a entender o porquê alguns alimentos são mais vilões e atrapalham mais o seu emagrecimento e porquê que outros acabam auxiliando mais no seu emagrecimento, né? Contribuem mais facilmente para isso. Tem muitos alimentos que às vezes parecem muito mais calóricos do que são, outros parecem tão inofensivos, você vai ver tem um monte de calorias, um monte de gordura, da gordura que não é boa, um monte de açúcares. Então é bacana você aos poucos criar esse hábito, sem neura, sem loucura, né? Mas assim, aos poucos você vai dando uma olhada, vai entendendo, você vai aprendendo sobre os alimentos que você já ingere. Tem vários, né, sites aí que são muito precisos nas quantidades dos nutrientes aí, calorias, enfim, em geral dos alimentos. Um deles é o Taco, mas tem 1 milhão deles aí que você pode seguir e pode
se aprofundar um pouco mais se você tiver interesse. Mas isso é um hábito importante, tá? Não deixe ele para lá. Isso vai, no processo todo, isso te ajuda e você pode ter certeza que te ajuda bastante. O quinto hábito é um hábito que está muito na moda agora, né? As pessoas falam muito disso, que é cozinhar em casa. Cozinhar em casa realmente é um hábito que muitas pessoas perderam com essa história toda da velocidade para fazer as coisas, né? Dos lugares que estão. Muitas pessoas não gostam de carregar marmitas, mas a maioria das pessoas que faz dieta, que controla a alimentação, que tem uma alimentação mais regrada, sabe da importância que tem você transportar os seus alimentos, né? Só assim que você consegue realmente se alimentar de uma maneira mais correta, né? Mais coerente com a alimentação que você tem aí prescrita pelo seu nutricionista. É muito mais difícil você depender de restaurantes, de lugares externos e conseguir realmente ser fiel ao seu processo de alimentação. Porém, não é a realidade de todo mundo, né? Mas se você não tem essa possibilidade de cozinhar e comer sempre, todos os dias, as suas refeições todas aí preparadas por você, pelo menos tente fazer algumas, né? Pelo menos se você trabalha o dia inteiro e não costuma, não gosta, não tem o hábito de levar marmita e não quer participar, começar a fazer isso, talvez no jantar você consiga fazer isso depois que você chegou em casa. As refeições que você faz a hora que você está em casa, quanto mais você lidar com os alimentos, mais você vai entender como eles chegam à sua mesa, né, nos que você compra no restaurante, como eles são preparados e como você descobre os sabores que você gosta, como fazer os alimentos ficarem com os sabores que você mais gosta. Começa a te dar mais prazer na sua alimentação e mais significado na sua alimentação. Você começa a entender o porquê de cada coisa e aí você, aliado à dica anterior de ter um conhecimento, um aprofundamento um pouco maior nos nutrientes de cada um, você começa a ter ideias, a preparar pratos, começa a pesquisar receitas e começa a ver que não é esse bicho de 7 cabeças e não é essa coisa do outro mundo se alimentar de uma maneira saudável. Talvez você tenha uma dificuldade de fazer isso, um trabalho para fazer isso, você pode começar aos finais de semana, então, até você melhorar a sua intimidade aí com a cozinha. Você não precisa virar um chefe de cozinha, só saber cozinhar o básico aí para você conseguir se virar sozinho, digamos. Sexto hábito é um dos mais importantes de todos, porém é um dos mais esquecidos e negligenciados de todos os hábitos aqui. Dormir bem. Dormir bem, sem sombra de dúvidas, é uma coisa. Primeiro que o dormir bem, né, qualquer coisa fazer bem, é muito relativo para cada pessoa, porque para isso, o dormir bem em geral, a gente tem que aliar quantidade e qualidade de sono, né? Não dá para ser só um dos dois. Não dá para você falar, nossa, eu durmo super bem, eu tenho um sono super de qualidade, mas eu durmo 4 horas por noite. É bem provável que isso vai fazer falta. Principalmente lá na frente, essa conta não vai fechar. Ou você pode falar assim, nossa, meu sono é show de bola, porque eu durmo toda noite 9 horas por noite, só que acorda 50 vezes ao longo da noite, gira na cama durante muito tempo, então isso não é dormir bem. Então a gente tem que tentar aliar os dois. Já falei bastante aqui no canal também de sono, a gente vê muitas pessoas, muitos médicos falando a respeito da importância de ter um sono de qualidade, e para isso a gente tem que seguir algumas regrinhas, né, que é o básico. Se desligar de coisas, aparelhos eletrônicos, essas coisas, um tempo antes de dormir, pelo menos uns 40, no mínimo, do mínimo uns 40 minutos antes de deitar. Se já é para antes de deitar, se desligar desses hábitos ou dessas coisas, né, eletrônicas em geral que nos cercam a todo momento. Então, mexer em celular na cama, isso está fora de cogitação, é óbvio. Mas, além disso, né, além
desse básico, que já é bem complicado a gente fazer, a gente tem que realmente criar esse hábito para se desligar disso um tempo antes, tentar criar um ambiente bacana para dormir, o mais escuro possível, né? Ou se você não consegue dormir no escuro, né? Não consegue relaxar no escuro, que seja uma luz muito indireta e muito leve, um ambiente ser calmo, tranquilo, tentar evitar dormir com pets. Já foi, eu também gosto, é um costume que a gente acha legal, bacana, só que já foram feitos vários estudos, tem até uns vídeos, se vocês procurarem na internet, aí vocês acham, que fizeram durante estudos, filmando o sono das pessoas com os pets, e assim, vira-se muito ao longo da noite, tal, porque a gente, mesmo que inconscientemente, fica preocupado com o pet na cama. Então, isso atrapalha a qualidade do seu sono, pode ter certeza. Tentar se programar para conseguir dormir um volume de horas que seja bacana para você. A gente fala muito em torno de 6 a 8 horas, mas cada pessoa tem a sua quantidade. O bacana é você se estudar, testar, entendeu? Tem umas pessoas que falam assim, não, eu preciso de dormir 8 horas por noite, não tem jeito, se eu dormir menos eu não fico bem. Faz o teste realmente, dorme 7 horas para ver como você fica, no outro dia você dorme 8 e faz o teste para ver como você fica, mensura se realmente você não consegue descansar nessas 7. E a mesma coisa ao contrário, tem pessoas que falam assim, não, se eu dormir 8 horas eu fico mal pra caramba, eu fico mal. Faz o teste. Cada pessoa tem um relógio biológico, cada pessoa tem um método, então o ideal é que você teste para você a quantidade, sem ficar com a história de que falaram que tem que dormir 8. Talvez você não precise dormir 8, com menos você já consegue suprir todo o seu cansaço e consiga recuperar e estar pronto para o outro dia. Então testa em você. O 7º hábito é um hábito que é assim, a gente ouve bastante, principalmente das pessoas que fazem isso, ou de pessoas que trabalham com isso, mas isso as pessoas, é até meio que ignorado em geral. Mas é um hábito muito importante e muito bacana que deveria ser incluído na vida de todas as pessoas, que é meditar. Não é uma coisa simples. De começo parece até uma coisa impossível, principalmente para quem vive muito agitado, tem uma rotina muito pesada, muito estressado, muito ansioso, então parece uma coisa impossível você ficar um tempo ali, entre aspas, sem pensar em nada. Eu sugiro que você comece com 3 minutos por dia. 3 minutos do seu dia você vai gastar para isso. Você pode usar o Spotify para colocar uma música de meditação, você pode fazer isso no silêncio, num ambiente bem calmo e tranquilo. Você pode ouvir uma meditação guiada, sabe? Aquele momento seu ali. É muito difícil também ficar sem pensar em nada. A gente tem que aprender a relaxar a mente. No começo, você vai pensando, você vai até com uma meditação guiada que vai te ajudar. Você pode até pensar realmente no ar que entra, no ar que sai. Você vai pensar, não é que você não vai pensar em nada, exclusivamente em nada. Você pode pensar no seu corpo, pensar no ar que entra e que sai. Isso, esse relaxamento que dá em poucos minutos de meditação, dá um up de energia para o seu cérebro, para o dia todo, para todas as funções que você tem que fazer. Então, assim, é um hábito besta, porque é muito pequeno, né? O tempo que você gasta para ele, mas ele representa muito ao longo de todas as outras dicas que eu falei anteriormente. O 8º e último hábito, ter uma agenda. Quando eu falo ter uma agenda, não quer dizer que você precisa ter uma agenda de papel, escrever tudo, ou você obrigatoriamente tenha que anotar tudo no celular ou no computador, não. Ter uma agenda é ter a programação. Como a gente ouve muito fala de anotar realmente, e realmente facilita muito quando você se propõe a ter um controle
dias, né, dos compromissos que você vai ter ao longo do dia. Se você tiver tudo anotado, é mais fácil para você manter, mas não é que você tenha que anotar. Mas se anotar vai te facilitar esse processo. Agora, quando eu me refiro a isso, é você ter o controle, basicamente. Claro que a gente sabe que acontece imprevistos, né? Não adianta você estar lá todo colocadinho certinho, mas você teve um imprevisto com sua mãe, com seu marido, com seu filho, com seu pet, enfim. Acontecem imprevistos que vão mudar, às vezes, a sua programação do dia, ou vão mudar um pouco os horários, isso é normal, né? Não tem nem como falar que isso não acontece, para todo mundo acontece. É comum, porém, se você tiver o básico, o escopo básico aí do seu dia, das coisas que você tem que fazer ao longo do dia, mesmo que sofra alguma alteração por conta de algum imprevisto, isso alivia muito o estresse, diminui muito a ansiedade, ajuda muito você a cumprir as metas mais facilmente no seu dia. E isso interfere também, assim como a dica anterior, interfere em todas as outras dicas. Você consegue realmente fazer todas as outras dicas com mais facilidade. Os hábitos ficam mais naturais, porque tudo depende muito do nosso estado de espírito, do nosso humor, enfim. Então, se você está mais estressado, mais irritado, tudo fica mais difícil para ser feito. Então, quanto mais você ter hábitos no seu dia aí que você consegue reduzir esse estresse de alguma maneira, evitar o estresse de uma outra maneira, diminuir a ansiedade por algum motivo, facilita muito a sua vida. Então pense nisso, ter um certo pequeno controle, pelo menos no começo, dos seus compromissos do seu dia, da sua semana, enfim. Você começar de leve, sem estresse, né? Não vamos pôr mais um estresse, né? De uma obrigação, não. Vamos tentar usar isso de uma maneira leve que te ajude um pouco mais. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esses hábitos você consiga incorporá-los e via de regra você não precisa fazer todos. Você pode fazer todos, né? Todos são bacanas e fundamentais para te ajudar, mas você pode fazer alguns, ou começar com alguns, depois incorporando outros, ou alguns talvez você não adianta, não serve para você, ok, não precisa usar, mas cada hábito desse auxilia bastante, então usando pelo menos alguns, tenho certeza que você vai chegar mais rápido e com menos trabalho, né, menos sacrifício no corpo que você quer, na saúde que você deseja. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva. Se você curtir esse vídeo, clica no joinha. Se tiver algum outro tema, alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, pode escrever aí embaixo ou nas minhas redes sociais. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!